Os Mórmons e o batismo dos mortos. Muitos são as doutrinas que Satanás introduziu no mundo através de homens perversos que não cuidam em ser fiéis às santas palavras e ensinamentos do Todo-Poderoso. Muitos deixam-se enganar por tais falsas doutrinas, o que denota, desde logo, a sua baixa aplicação ao estudo da palavra, comprometendo assim a sua salvação através de Yeshua, o Rei Vindouro. Aos que estudam a palavra e a ela se submetem com sinceridade de coração, compete alertar os incautos para que se desviem da mentira e não sejam arrastados para a perdição. Esta introdução vem a propósito da enganadora doutrina mórmon, também designada de Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, que há muito vem procurando salvar os que já partiram desta vida. Os seus missionários, elders, que significa anciãos, ainda que sejam de idade muito jovem, visitam os muitos registros que existem no mundo para daí retirarem elementos identificativos de pessoas já falecidas, criando até genealogias com o objetivo de batizarem os falecidos. Este ato é uma aberração face aos ensinamentos da palavra do Altíssimo, como iremos ver de seguida, e que deriva de ensinamentos errados pronunciados por um homem que eles classificam de profeta, Joseph Smith Jr. Este escreveu o livro de Mórmon, que, segundo ele, seria um Novo Testamento de Jesus Cristo, o qual teria recebido por revelação. Por revelação também, terá encontrado umas placas de ouro escritas na antiga língua egípcia reformada que terá traduzido para o inglês. Este homem foi iniciado e tornado membro da maçonaria, tendo advogado a poligamia, praticando-a. Teria dito eventualmente que entre 30 a 40 pessoas, sendo que uma delas tinha 14 anos de idade e algumas delas eram casadas com amigos do profeta. Só este comportamento dá para entender de que tipo de profeta estamos falando. Viveu nos Estados Unidos entre 1805 e 1844. Foi morto numa prisão onde se encontrava na altura. Apesar dos seus manifestos erros doutrinais, angariou numerosos adeptos para sua seita. A congregação Mórmon terá abandonado oficialmente a prática da poligamia em 1890. Na realidade, embora se afirmem cristãos, vemos que os obreiros desta religião dão mais importância ao livro de Mórmon que à própria palavra do Altíssimo, a Bíblia Sagrada. Tal fato deve nos suscitar a maior apreensão, tanto mais que eles usam um versículo da carta de Paulo aos Coríntios para defenderem a prática do batismo pelos mortos, 1 Coríntios 15, 19. Palavras que descontextualizam e torcem, ignorando que na região de Corinto há muito mais que algumas populações pagãs locais, segundo a sua crença, se batizavam pelos mortos para assegurarem a sua vida vindoura, pois os Mórmons agem segundo esse costume pagão, apoiando-se no verso acima apontado. Lembremos o que nos diz o apóstolo Pedro acerca de tais ensinamentos. 2 Pedro 3, versículos 15 a 16. E tende por salvação a longanimidade do nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indultos e inconstantes torcem, e igualmente as outras escrituras, para sua própria perdição. Sim, muitos deixam-se enredar nas teias da mentira de Satanás, incapazes de discernir o que a palavra nos transmite. De uma coisa não temos dúvida, que a salvação por Yeshua está ao alcance dos que estão espiritualmente mortos, embora vivos na carne, só se arrependerem e abraçarem a fé e o testemunho de Yeshua e passarem a andar nos preceitos da vida que o Pai propõe a todos os seres humanos na sua Torá. Ler Isaías 8, versículos 16 a 20. É, pois, necessário que cada ser humano creia com todo o seu coração e abrace o batismo nas águas, o batismo do arrependimento, Marcos 16, 15 e 16, tornando-se nova criatura em Yeshua HaMashiach. Então, estando vivos na carne e nesta nova condição espiritual, todos os seres humanos são dignos de alcançar o prêmio da vida eterna por Yeshua HaMashiach, e tal decisão de se batizar em águas vivas e abraçar a fé no Santo de Israel não pode ser tomada depois de morrer, porque nessa altura já não tem qualquer parte em tudo o que se realiza no mundo dos vivos.
Eclesiastes 9, 3-6. Este é o mal que há entre tudo quanto se faz debaixo do sol. A todos sucede o mesmo, e que também o coração dos filhos dos homens está cheio de maldade, e que há desvarios no seu coração, enquanto vivem, e depois se vão aos mortos. Ora, para aquele que está entre os vivos há esperança, porque melhor é o cão vivo do que o leão morto. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, mas a sua memória fica entregue ao esquecimento. Também o seu amor, o seu ódio, a sua inveja já pereceram, e já não tem parte alguma para sempre, em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Bastariam essas palavras sábias inspiradas para rejeitarmos a iníqua doutrina mórmon do batismo dos que já faleceram. Não é depois do ser humano render o espírito de vida ao Criador que ele tem poder, ou alguém por ele, de regenerar os atos e caminho que trilhou enquanto viveu, porque a palavra nos revela que após a morte vem o juízo do Altíssimo. Ora, entre o momento em que rende o espírito ao Criador e o momento em que comparece perante o tribunal de Yeshua, tal ser humano volta ao pó da terra onde foi tomado, e, enquanto está no pó, não tem consciência de coisa alguma, nem terceiras pessoas validamente agir por ele, porque ele já não tem parte alguma, coisa que possa acontecer neste mundo. Assim, o que a Igreja Mórmon vem praticando há muitos anos é uma falsidade. Ora, a palavra diz-nos que o pai da mentira é Satanás. Por isso, muitos se têm tornado filhos do diabo. Por quê? Porque abdicam da verdade do Altíssimo e escolhem os seus próprios caminhos tortuosos e as suas doutrinas vãs. Afirmam-se cristãos, mas não procuram conhecer a verdade do Eterno, a sua palavra fiel. Por isso a mentira se tem se espalhado como fogo que consome a palha, engrossando os cofres desta igreja com as dádivas obrigatórias que são impostas sobre os que neles creem e fazem parte do seu rebanho. Infelizmente, eles têm crescido porque se têm aproveitado da ignorância que há no mundo. Despertemos enquanto é tempo. Podemos afirmar que o ato do batismo pelos mortos praticado pelos mórmons vale tanto como as missas católicas romanas que visam arrancar as almas do purgatório, figura mítica e inexistente, criada na Idade Média por esta congregação que a palavra chama de grande prostituta no livro de Apocalipse. Sim, todo ser humano pode alcançar a salvação e a vida eterna através da aceitação de Yeshua e do seu sacrifício eterno, Salvador, mas somente enquanto está vivo, o que dará lugar a uma profunda transformação espiritual, interior e exterior na sua maneira de viver, daquele que se entrega a Yeshua e caminha nos preceitos de vida do Pai, a sua Torá. João 3,5. Yeshua respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Sim, o nosso Elohim não é Elohim dos mortos, mas de vivos. Lucas 20, versículo 38. Ora, Deus não é Deus de mortos, mas de vivos, porque para ele vivem todos. Por isso os fiéis, mesmo que estejam no pó da terra dormindo, 1 Tessalonicenses 4, 13-18, é como se estivessem vivos para o Todo-Poderoso, pois todos os que em vida se tornaram parte do corpo do Messias Yeshua, ainda que estejam mortos, viverão, voltarão à vida, porque essa é a sua promessa fiel. Esta é a esperança ou certeza de fé dos vivos, pois a memória dos que já morreram está entregue ao esquecimento dos vivos. Por isso, afirmamos, todos os que abraçam a fé de Yeshua e andarem nos caminhos santos do Pai na sua Torá, estão dormindo, aguardando o prêmio da vida eterna. Para o Altíssimo, é como se estivessem a dormir e a descansar dos seus trabalhos, pois lhes será prometido que voltarão à vida para herdarem o galardão da vida eterna por Yeshua HaMashiach, mas a sua salvação foi alcançada enquanto viveram e não depois de mortos. Outra das grandes confusões que levam os mórmons a batizar os que já faleceram, mas que não se arrependeram em vida, derivam da errada interpretação do que Pedro nos deixou escrito em 1 Pedro 3, versículos 18-22. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelo injusto, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade na carne, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais no outro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se pegava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas se salvaram pela água,
que também, como uma verdadeira figura, agora vos salva, o batismo, não no despojamento da imundícia da carne, mas da indagação de uma boa consciência para com Deus pela ressurreição em Yeshua, o qual está à destra de Deus, tendo subido ao céu, havendo-se-lhe sujeitado aos anjos e às autoridades e às potências. Como é que o evangelho de Yeshua poderia ser pregado aos espíritos dos mortos, se no momento da morte o espírito vai para Deus que o deu, como está escrito em Eclesiastes, e produzir neles arrependimento, quando a palavra nos assevera que quem não crer em vida e for batizado será condenado? E se os mortos já não têm vontade própria, como podem eles ser salvos e aceitar o evangelho de Yeshua? Marcos 16, 15 e 16. E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. A Bíblia Sagrada não é um livro de contradições. Logo, os homens não podem nem devem pregar doutrinas que sejam contraditórias pela própria palavra do Altíssimo, nem basear uma doutrina num só versículo da Bíblia sujeito a interpretações humanas. Se o fizerem, é porque estão a errar e a enganar os outros, os incautos e ignorantes. São falsos mestres. Por isso perguntamos, em quem vamos crer? Na santa e eterna palavra ou nas interpretações que os homens ímpios fazem da mesma? A conclusão é óbvia. Não nos deixemos confundir. Os mortos a que Pedro se referia na passagem acima de 1 Pedro 3, 18 a 22, eram seres humanos vivos que estavam espiritualmente mortos, na prisão de Satanás, embora vivessem ainda na carne, como podemos compreender em 1 Pedro 4, 6. Porque por isto foi pregado o evangelho também aos mortos, para que na verdade fossem julgados segundo os homens na carne, mas vivessem segundo Deus em espírito. Compreendemos melhor que estas palavras quando as enquadramos com o que Yeshua respondeu a um certo homem que antes de o seguir lhe pediu que o deixasse ir primeiro enterrar seu pai. A resposta do mestre foi lapidar e esclarecedora. Lucas 9, versículos 59 e 60. E disse a outro: segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar meu pai. Mas Yeshua lhe observou: deixa aos mortos o enterrar os seus mortos, porém tu vai e anuncia o reino de Deus. Hoje mesmo estamos rodeados de pessoas que, aparentando estar vivas na carne, estão mortas no espírito, estão mortas em seus pecados, porque não houve arrependimento nas suas vidas para se poderem regenerar. Sim, só um remanescente será salvo, os que estão espiritualmente vivos no eterno e no seu ungido Yeshua. Yeshua veio pregar a liberdade aos que estavam cativos no pecado e a soltar os presos das amarras de Satanás. Sim, isto é uma luta espiritual que existe desde o princípio do mundo e que só cessará quando o rei Yeshua entregar o reino ao Pai para os salvos entrarem na eternidade. Isaías 61:1. O Espírito de Elohim está sobre mim, Yeshua, o Filho do Altíssimo, porque Yahweh me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura da prisão aos presos. E o que sucederá aos que morrerem sem terem conhecido o evangelho da salvação por Yeshua? A palavra ensina-nos que todos os seres humanos estão sujeitos ao juízo do Altíssimo Elohim. Estes responderão pelas obras que realizaram em vida. Apocalipse 20, versículos 11 a 13. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que nele havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. Já os que, em vida, morreram na fé de Yeshua HaMashiach e viveram segundo os preceitos da vida do Pai, os seus mandamentos, juízes, testemunhos, estatutos e pelas palavras dos seus profetas que Yeshua não veio abrogar, também as suas obras pesam na avaliação divina que o Eterno faz de cada alma que o serve. Apocalipse 14, versículos 12 e 13. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Yeshua. E ouvi uma voz do céu que me dizia: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras os seguem.
Estes verão seu nome escrito no livro da vida porque foram fiéis até o fim. A falsidade do ato de batizar os mortos tem origem muito remota. Ela remonta aos tempos do paganismo, que graçava na região de Corinto, como já antes apontamos. Segundo os escritos do profeta do mormonismo, Joseph Smith Jr., o profeta Elias ter-lhe-ia aparecido e teria instruído para que ele restabelecesse o novo batismo dos mortos, para que estes pudessem alcançar a salvação. Segundo este falso profeta, tal aparição teria ocorrido em 3 de abril de 1836. Relata ter tido visões da esfera espiritual, onde estão depositados os espíritos dos mortos, grandes e pequenos, do que duvidamos, a não ser que tais visões tivessem origem maligna, provenientes do mestre do engano. Porém, contrariando tais afirmações, a palavra nos diz acerca dos que morrem, Eclesiastes 12:7, e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. A mentira desta congregação diabólica chega ao ponto de procurar convencer os ignorantes e incautos que os mortos que se arrependam serão reunidos através da obediência às ordenanças da casa de Deus. Essa é uma mentira descarada, face a tudo que a palavra do Altíssimo nos revela. O que a palavra nos ensina, sem margem para dúvidas, é que só podemos ser resgatados pelo sangue de Yeshua, o sangue da aliança eterna, e não por quaisquer outras ordenanças, quaisquer que elas sejam. O que a palavra nos diz é o que já acima reproduzimos em Eclesiastes 9, versículos 3 a 6. Como podemos escamotear as verdades eternas e dar ouvidos aos homens perversos e loucos? Ezequiel 13:3. Assim diz Adonai: ai dos profetas loucos que seguem o seu próprio espírito e que nada viram. A loucura de Joseph Smith é manifesta quando ele declara que o livro de Mórmon contém a plenitude do Evangelho eterno. Grande blasfêmia esta. E ele acrescenta ainda: o maior mandamento que nos foi dado e tornado obrigatório é o trabalho do templo que reverte em nosso benefício e dos nossos mortos. Isto é loucura digna de internato num hospital psiquiátrico. No entanto, ainda há muitos que lhes dão ouvido. Satanás continua a manter muitos em prisão. Que o Eterno tenha piedade de alguns cujo coração só ele conhece.